E parafraseando a blogueirinha do fim do mundo, meus amigos, voltei! E o vídeo de hoje é um vídeo super legal, super esperado, pelo menos eu estava ansiosa esperando esse vídeo, que é falando sobre a nova caderneta da gestante 2023. Vocês que me seguem aqui no canal viram que há uns meses atrás eu publiquei aqui um vídeo fazendo as modificações que vieram junto com a caderneta da gestante 2022. Gente, hoje eu trago essa aqui, a caderneta da gestante 2023. E aí, a intenção do vídeo é trazer somente um comparativo realmente, falar sobre o que é que mudou, por que que eu estou toda felizinha falando sobre essa caderneta. E eu já começo dizendo que, a exemplo do vídeo anterior, a caderneta ela traz alterações de layout, basicamente com relação às cores. Quando a gente analisa as duas cadernetas, a 2022 e a 2023, a gente observa uma mudança na capa, né? A ilustração da capa está diferente e as cores de toda a caderneta. Mas no interior da caderneta, muitos elementos gráficos, muitas figuras e a própria estrutura e seções da caderneta permaneceram as mesmas de 2022. Isso é um ponto importante para a gente pensar, destacar que no vídeo anterior, no vídeo que eu falei da caderneta 2022, eu inclusive falei que era um layout relativamente agradável, com uma estrutura, né, gráfica interessante, a disposição dos elementos dentro da caderneta ficou muito interessante. Então, assim, isso é um ponto positivo que, inclusive, eu frisei lá no vídeo anterior e foi mantido na caderneta 2023. O que chama atenção realmente para nós foram algumas mudanças. Imagine, assim, não foram grandes alterações, mas foram muito relevantes, né? E a gente já começa falando ali na página 7, né? Foi incluído um espaço, né, para o parceiro registrar mesmo, escrever sentimentos, emoções, como é que ele está sentindo, vivenciando toda a gestação da sua parceira, parceiro ou parceira. Ficou lá um espaço para escrever. Outra mudança importante que a gente observou na caderneta 2023 é na página 10, no item que fala sobre sexo. Então, hoje, na caderneta 2023, o título da seção vem como Sexo na Gestação e o título anterior era Sexualidade Responsável. Existe algo, né, existe algo muito potente em nomear as coisas, em intitular as coisas. Soa muito mais natural, soa muito mais como um evento intrínseco à vida das pessoas. Sexo na gestação, né? Não denominar de responsável, adjetivar de responsável ou irresponsável ou qualquer outro adjetivo que seja, eu vejo com bons olhos a mudança desse título, né, desse item para sexo na gestação. Com relação à parte dos registros, né? As seções onde a gente coloca data da última menstruação, onde o profissional ele escreve as condutas, onde ele registra a ausculta dos BCFs, a pressão arterial, aquela seção, essa seção aqui, ela permanece a mesma de 2022, não teve alterações, isso é bom. Lembra que eu destaquei lá no vídeo anterior que o fato de ter aumentado o campo para registro, o campo onde o profissional registra as condutas, encaminhamentos, quaisquer alterações que ele tenha visualizado na caderneta, aumentou. Isso foi muito importante, porque antes era um espacinho menor, não dava pra gente registrar muito. A gente tinha que suprimir alguns dados, né? Então, manteve-se isso na caderneta anterior. Outro ponto que manteve também, que foi algo muito elogiado na caderneta de 2022, o acompanhamento, os gráficos de acompanhamento do ganho de peso. Na caderneta de 2018, era um gráfico único. Na caderneta de 2022, que manteve-se agora na de 2023, são gráficos de acompanhamento de peso, que variam de acordo com a classificação do IMC, o IMC pré-gestacional dessa gestante. Algumas mudanças muito importantes e bem-vindas vieram agora com a caderneta 2023. E eu venho trazendo a primeira grande
é mudança, grande alteração. Na página 28, na seção que fala, o parto está a cada dia mais perto. Então, é uma seção que vem falando ali já no finalzinho da gestação, preparando essa mulher para o parto. E aí, uma mudança muito importante. Quando ele traz nessa seção o seguinte texto, ele fala da inclusão e da possibilidade das doulas, do acompanhamento por doulas no momento do parto. Então traz, no seu grupo de gestantes, se ainda não se discutiu esse ponto, considere a importância de ter uma doula, que é uma pessoa que não é um profissional de saúde, mas uma pessoa que traz esse apoio emocional e pode ajudar a caminhar, usar métodos não farmacológicos e garantir uma experiência satisfatória. Uma mudança importante, uma alteração importante, que traz essa orientação, essa informação para essa gestante, que ela pode sim ser acompanhada por uma doula, tá? Outro, ainda na página 28, quando está falando do parto que está cada dia mais perto, uma mudança muito importante, que foi quando ele fala, lá na 2022 não tinha, ele reforça a importância do plano de parto. Então, ele fala que a mulher pode preparar, a gestante pode preparar o seu plano de parto, incluindo quem é que vai acompanhá-la nesse momento, quais são os métodos não farmacológicos que ela deseja utilizar, o que é que ela espera da posição do parto, como é que ela pensa essa posição, toda a estrutura do plano de parto. Aqui na Caderneta 2023 já traz, reforçando a importância e a possibilidade de ela estar usando esse plano de parto. Foi uma mudança muito importante. Outra alteração muito especial que tivemos na Caderneta 2023 encontra-se exatamente na página 31, na seção que fala parto e nascimento, experiências que fortalecem a mulher e o bebê. Na Caderneta de 2022 tinha o seguinte item: durante o trabalho de parto e parto, a mulher pode ser atendida por um médico, né, por uma equipe de médicos e enfermeiros que trabalham em conjunto. Era basicamente isso que tinha lá na Caderneta de 2022. Olha como está a alteração agora em 2023. Durante o trabalho de parto e parto, você pode ser atendida tanto por um médico quanto por um enfermeiro obstetra ou obstetriz. Essas profissionais estão preparadas para cuidar de você e do seu bebê neste momento tão importante de sua vida. Havendo a necessidade, a equipe médica poderá ser chamada para dar continuidade ao atendimento. A assistência ao parto e nascimento de baixo risco pela enfermeira obstetra ou obstetriz, ela favorece um parto seguro, um parto humanizado e prazeroso. Gente, eu fico muito feliz que até que enfim a gente teve a retomada do protagonismo, né? Da relevância do papel do enfermeiro obstetriz dentro do cenário obstétrico, dentro do modelo de atenção ao parto e nascimento. Então aqui é uma mudança muito importante, porque como eu comentei no vídeo anterior, a Caderneta de 2022, ela traz um certo apagamento do papel dos enfermeiros obstetras na assistência ao parto e nascimento. E isso aqui, trazer esse parágrafo, trazer essa seção, essa informação, pode não parecer, para alguns, de grande monta, de grande relevância. Mas nós sabemos o quanto é importante trazer isso e garantir para essa mulher essa informação, de que ela pode sim ser atendida por médicos e enfermeiros obstetras ou obstetriz, e que essas pessoas são capacitadas para trazer uma assistência de qualidade. Essa, sem dúvida, não poderia deixar de dar esse grande destaque para essa mudança agora na Caderneta de 2023. Mais um destaque aqui, uma mudança importante na Caderneta de 2023, ainda na página 31, só que agora na seção trabalho de parto. Mais uma vez, as doulas são acionadas aqui nesse texto, e aí ele explica que na caderneta traz que algumas coisas que você deve saber para ter um bom parto. E ele traz numa seção, num parágrafo, orientações falando sobre o que são as doulas, quem é a doula, qual o papel da doula. E aí no final destaca que a doula, ela
Não, ela não substitui a acompanhante. Então, deixa claro que a mulher tem direito ao acompanhante e ainda pode ter direito a ser acompanhada por uma doula. Isso está descrito na página 31 da Caderneta 2023. Eu sei que as doulas estão extremamente felizes, assim como eu, como enfermeira obstetra, estou muito contente de ver, de acompanhar essas mudanças. Eu sei que as doulas também estão muito felizes de terem visto seu papel reconhecido dentro desse documento que é tão relevante, tão importante. O ponto alto. As mudanças que aconteceram na Caderneta 2023 são mudanças importantes, sim. Trazem uma nova perspectiva para os profissionais, inclusive principalmente para as mulheres, para as famílias, por assim dizer, mas para os profissionais também que utilizam desse documento como registro, né? E utilizam dele como um subsídio, né? Escrito das orientações que a gente já oferece verbais no momento do nosso atendimento. Então, assim, é um documento importante para todos, para a equipe de saúde que atende essa gestante, para a gestante. É um documento muito importante. O ponto alto, tanto da caderneta de 2022 quanto da de 2023, eu considero que era o que estava descrito na página 32. Então, na caderneta de 2022, na página 32, a gente tinha uma seção que chamava assim: o SUS e a cultura de paz nas maternidades. Resumidamente, eu vou deixar aqui o link para o canal, o link aqui para o vídeo da caderneta 2022, mas o que é que trazia? Trazia algumas informações muito controversas, né? E algumas informações, inclusive, confusas, por que não dizer errôneas. Então, lá na caderneta 2022, nós tínhamos que alguns procedimentos, nós tínhamos uma seção que dizia alguns procedimentos que eram prescritos antigamente, que foram completamente abolidos. Lá ele destacava 2, lavagem intestinal e raspagem dos pelos íntimos, né, dos pelos pubianos. Ele colocava esses 2 procedimentos como procedimentos que não devem ser mais realizados, tá? E aí, embaixo, ainda nessa mesma seção Cultura de Paz nas Maternidades, ele trazia alguns procedimentos que podem ser indicados pela equipe médica quando necessário, que são rompimento da bolsa das águas, o uso de soro com ocitocina e episiotomia. Naquele texto, ele trazia falando, especificando cada um desses procedimentos e o porquê que poderiam ser indicados, tá? Isso gerou uma grande preocupação. Inclusive foi um dos motivos, foi o que trouxe motivação para mim, para eu gravar aquele vídeo lá em 2022. E agora nós temos o que em 2023? Nós temos que existem vários procedimentos, vários procedimentos que não devem ser realizados de rotina, salvo em algumas situações. E nessa lista de procedimentos, agora na caderneta 2023, sai cada um desses itens, reforçando que eles não são indicados, salvo em algumas raras exceções. Gente, essa mudança é muito importante. É muito importante destacar quais são os procedimentos que não geram nenhum benefício, portanto, eles não devem ser indicados. Raríssimas exceções, né? Salvo raríssimas exceções. E aí, o texto, quando ele traz, né, cada procedimento, a lavagem intestinal, raspagem dos pelos, o rompimento das bolsas, o uso do soro com ocitocina, a episiotomia, lá ele destaca no texto agora, na caderneta de 2023, o que significa cada um desse procedimento e por que ele não deve ser indicado, por que ele não deve ser mais realizado de uma forma muito sucinta, mas muito completa, tá? Da importância de não fazer, inclusive trazendo os possíveis riscos que podem advir da realização desses procedimentos. Gente, lá na página 35 a gente teve uma alteração também bem interessante quando fala parto e nascimento. Foi incluído no texto, né, um parágrafo que diz assim, ele diz: você pode estar acostumada
haver mulheres deitadas no momento do parto, né? Mas as posições de cócoras, sentadas, de joelhos são muito melhores. E aí traz o porquê, né? Porque favorece a saída do bebê. O canal de parto ele fica mais curto, a abertura da vagina fica maior, a circulação de oxigênio para o bebê é bem melhor. Então, assim, além de trazer essas posições verticalizadas, essas posições que a mulher pode assumir no momento do parto, que são mais confortáveis e também que ajudam na evolução do trabalho de parto e parto, ela ainda traz essa reflexão, porque a mulher pode se questionar, essas posições são tão boas e por que a gente vê toda hora mulher parindo deitada, né? Então ela fica com isso, a caderneta já trouxe esse feeling, né? Esse feedback, ó, você pode até ver muito, mas essas posições são melhores. Isso aqui, gente, sem dúvida, são pontos importantes para a gente desconstruir esse modelo ainda medicalizante, onde as mulheres elas parem deitadas naquela posição litotômica, né? Então, trazer isso para cá, garante, como se eu tivesse influenciando, incentivando, empoderando essa mulher de fato a assumir essas outras posições que eu trago aqui no texto, que eu trago aqui na caderneta. Mas ainda tem mais. Tem mais uma alteração muito importante na caderneta 2023. E tá na seção que inicia na página 35, que tem o título Medos e Anseios sobre o Parto. Gente, na caderneta de 2022, o que a gente observou nessa sessão foi uma série de orientações sobre o parto vaginal e uma série de orientações sobre o parto cesáreo. Acontece que lá em 2022 nós tínhamos uma sessão, uma página inteira falando sobre a cesariana. Naquela sessão, naquela caderneta lá em 2022, a gente via um texto que trazia um incentivo, é como se fosse um incentivo preponderantemente com benefícios da cesariana em detrimento do parto vaginal. Isso ficava muito claro, como estava posto lá na caderneta de 2022, nessa sessão. Tá? Então lá, inclusive, mencionava-se falando sobre a cesárea a pedido, os benefícios da cesárea. E aqui na caderneta de 2023, o que é que a gente observa na mesma sessão? Na mesma sessão, Medos e Anseios sobre o Parto, a gente observa uma sessão que fala sobre cesariana, sim. Por quê? Porque a cesárea, ela é importante, ela é necessária. Quando bem indicada, ela salva a mãe, ela salva o bebê. Então, que bom que nós temos a cesárea, sim, como uma importante via de parto. Só que, inclusive, até na forma de retratar essa informação. Antes, na caderneta anterior, nós tínhamos uma página totalmente voltada para explicações e justificativas para a cesariana. Agora, na 2023, nós temos inclusive uma paridade na quantidade de texto e informação que é trazida para cada via. Ou seja, o que a gente entende é que não existe uma via melhor que a outra, mas são vias diferentes e que as mulheres precisam ser instrumentalizadas e orientadas sobre os benefícios e os riscos de cada uma das vias. É isso que fica claro agora na 2023. Outra coisa que a gente observa nessa sessão de Medos e Anseios sobre o Parto é que ela fala, né, dessas diferentes formas, né, do parto normal, parto cesariano, os benefícios, as vantagens e desvantagens, poderíamos dizer assim, vantagens e desvantagens, pontos positivos, né, mas ela fala ainda e reforça que sim, em algumas situações vai ser necessário a indicação da cesariana, né? A depender da situação, pode ser indicado o parto e tá tudo bem, tá? E aí, uma coisa importante que é novo agora na caderneta de 2023 é quando ele diz que, sim, se for escolhida a via cesárea, né, como via de parto, é importante que deixe-se haver as contrações, ou seja, que essa cesárea ela seja realizada no trabalho de parto, né? Não seja realizada de forma precoce, por assim dizer. Outra mudança também que a gente observou na caderneta 2023, na página 44. Na anterior a gente tinha planejamento familiar, na atual a gente tem contracepção. Existe também todo um simbolismo, todo um significado na mudança dessas nomenclaturas, né? Pensando numa mudança que já veio de um planejamento familiar
que data lá de 1996, né? A gente fala hoje sobre planejamento reprodutivo, métodos contraceptivos, numa perspectiva mais de autonomia, né, dos corpos das mulheres. Outro ponto que é destacado nessa sessão, que é importante a gente pontuar, é que na caderneta atual de 2023, ele fala da laqueadura, sim, como um método contraceptivo, com uma possibilidade, né? E ele já altera, inclusive, esse item falando sobre a idade, sobre quando que pode ser feita essa laqueadura tubária, já inclui na nova lei 14.443 de 2022, né? E fala também sobre a vasectomia, coisa que lá 2022 também já trazia. Gente, foi basicamente isso que alterou da de 2022 e da de 2023. E eu vou falar basicamente porque foram mudanças muito importantes. Eu sei que vocês perceberam que o vídeo, até a forma aqui de trazer essas informações está diferente, porque realmente estou feliz, né, com essas alterações. Elas trazem realmente uma mudança e trazem um novo horizonte para a enfermagem obstétrica, mas especialmente para as mulheres, para gestantes, né, para assistência ao parto e nascimento. Então é por isso que eu quis trazer rapidinho esse vídeo aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, o acesso para a caderneta 2023, que eu tive acesso na versão eletrônica, tá? Na versão digital, eu vou deixar aqui. Lembrem-se que eu tenho também aqui no canal um vídeo que fala sobre a caderneta 2022, então vocês podem também estar assistindo para entenderem melhor como é que surgem essas mudanças e a importância dessas mudanças na caderneta atual. E era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada, até a próxima!